Olá, essa é a nossa terceira e última aula de STL avançado e a gente vai ver a estrutura Priority Queue. Uma visão geral dessa estrutura que é bem simples. É uma estrutura que simplesmente mantém os elementos que você inseriu nela numa certa ordem. A ordem é personalizável e você mesmo pode definir sua ordem. Com ela, você tem acesso rápido ao menor ou maior valor que você já inseriu. E essa ordem, como eu disse, pode ser customizada e vai servir para você em vários contextos. Não é apenas a ordem dos inteiros, onde você sempre guarda o maior inteiro ou o menor inteiro. Você pode guardar pares, guardar tipos que você mesmo fez e customizar a ordem de acordo com o seu contexto. E mais uma daquelas de curiosidade, por debaixo dos panos, essa estrutura é implementada como uma heap. A primeira coisa que a gente vai ver é a declaração. Você usa a palavra reservada priority queue e dentro dos operadores você coloca o tipo que você vai armazenar dentro dela. Por padrão, se você não passar mais nenhum dos parâmetros, ela vai guardar o maior elemento de acordo com a ordem daquele tipo que você está colocando. Ela vai guardar o maior elemento no topo. Mas você pode customizar isso de forma um pouco mais simples do que a que eu vou mostrar posteriormente, usando a classe greater do inteiro ou da string ou de qualquer tipo primitivo de C++, e colocando também qual é o container que a priority queue vai armazenar. Nesse caso, como eu vou guardar vários inteiros, eu vou guardar um vector de inteiros e passando essa classe greater, dessa forma você vai guardar o menor elemento no topo e não o maior. Mas, como eu disse, você pode customizar e aí já fica um pouquinho mais complicado, mas é só um pouquinho de sintaxe. Nesse caso aqui, eu estou declarando uma priority queue de pares de inteiros, ou seja, ela guarda um vetor de pares de inteiros, e o comparador que eu estou passando foi um que eu mesmo fiz. Você, para fazer isso, tem que declarar uma classe e colocar o nome que você quiser, e um método público, que é a sobrescrita do operador de parênteses. Esse operador vai receber dois elementos do tipo que você está armazenando na priority queue. Então veja que aqui eu estou recebendo dois pares de inteiros A e B, porque a minha priority queue vai ser de pares de inteiros. E aqui no retorno você deve retornar verdadeiro se o primeiro elemento, no meu caso o A, é menor do que o B. Nesse exemplo aqui eu estou dizendo que eu vou retornar verdadeiro. O A é menor que o B quando a soma dos elementos desse par for menor do que a soma dos elementos do outro par. Você pode customizar isso para os seus próprios tipos, para string, para até mesmo outras priority queues, se você quiser, até vector sets. Dependendo do tipo de coisa que você está armazenando na priority queue, você customiza seu operador parênteses. Uma operação básica que a gente faz na priority queue é o push, que é para colocar um valor na estrutura. A complexidade dela é log n, ou seja, bem rápida. E é simplesmente dar o push e colocar um elemento do tipo que você está armazenando. Nessa minha PQ3 aqui, eu estou armazenando pares, então eu tenho que passar pares para adicionar nela. Uma outra operação que a gente usa bastante é o pop, que ele vai tirar o topo da sua priority queue. Então, se aqui eu coloquei 1, 2 e 3 e vejo que eu estou armazenando o maior, no final dessas três inserções ela vai estar com a ordem 3, 2, 1. Se eu der dois pops, ela vai primeiro remover o 3 e depois remover o 2 e vai ficar só 1. Top é uma operação constante e ela simplesmente retorna o que está no topo da priority queue. Nesse caso aqui eu coloquei 1, 2 e 3 da mesma forma, ou seja, está 3, 2, 1 lá na priority queue e o top dela vai ser o maior elemento 3. Depois de eu dar um pop, ou seja, remover o 3, e se eu der outro pop, agora vai retornar o 2. Não é muito. O termo que a gente usa não é exatamente percorrer uma priority queue, mas se você quiser ver todos os elementos que estão nela, você vai ter que olhar qual é o topo e tirar ele. Olhar qual é o topo e tirar ele. Então, a maneira que a gente faz isso é normalmente com o laço while e usando a função empty, que retorna se a priority queue está vazia ou não. Enquanto ela não estiver vazia, a gente tira o topo, apaga o topo e mostra o que a gente acabou de tirar. Eu sempre gosto de colocar as instruções top e pop na mesma linha, porque é comum, não é muito raro a gente esquecer de dar o pop e acabar dando um erro que vai demorar pra gente achar no nosso algoritmo. Então eu sempre costumo deixar o top e o pop na mesma linha, pra me lembrar de colocar.
E agora a gente vai fazer um problema. O problema que a gente vai fazer é o telemarketing. E ele conta uma historinha aqui no começo, mas o que importa mesmo é essa última parte. Você possui um time de N vendedores e uma lista de ligações que vão ser feitas, e para cada ligação você sabe o tempo em minutos que ela vai durar. Os vendedores são identificados com números de 1 a N e fazem as ligações da seguinte forma. Inicialmente, todos os vendedores estão inativos, ou seja, não estão em nenhuma ligação. Sempre que um vendedor realizar uma ligação, ele ficará ocupado pelos T minutos descritos na lista para aquela ligação. O tempo entre duas ligações consecutivas do mesmo vendedor é desprezível. Um vendedor não pode fazer mais do que uma ligação ao mesmo tempo. Um vendedor que esteja inativo deverá fazer a ligação que estiver no topo da lista. Caso mais de um vendedor esteja inativo no mesmo instante, o vendedor com menor identificador dentre os vendedores inativos deverá fazer a ligação que estiver no topo. Então, se tiverem dois vendedores disponíveis e o identificador de um é 2 e do outro é 4, o vendedor 2 que vai atender aquela ligação. Assim que uma nova ligação é atribuída a um vendedor, ela é removida da lista. Um vendedor fica inativo sempre que termina uma ligação. Aqui ele dá um exemplo, mas a gente vai ver um dos casos de teste aqui um pouco mais detalhadamente. Nesse caso aqui, a gente tem 4 vendedores e 6 ligações. A gente vai usar uma priority queue para resolver esse problema, e o que a gente vai manter é um par, onde o primeiro elemento do par é quando aquele vendedor vai estar livre pela próxima vez. Então no começo está todo mundo livre, certo? Então no tempo zero todos estão livres. Eu vou colocar aqui uma priority queue, PQ, e um vetor para nossa resposta. Inicialmente, os 4 vendedores desse exemplo estão livres, então o próximo momento em que o 1 vai estar livre é o 0. Do 2 é o 0, do 3 é o 0 e do 4 também. Isso aqui é a configuração inicial da nossa priority queue, porque todos os 4 vendedores desse exemplo estão livres. E também vamos armazenar quantas ligações eles já atenderam, que é a nossa resposta. No momento, todos são 0. E chega a primeira ligação. A primeira ligação tem tempo de 5 minutos. Quem vai atender ela é o cara de menor identificador que está livre, ou seja, o cara 1. Esse cara vai ficar livre em que momento? Se ele vai atender uma ligação de 5 minutos, o próximo momento em que ele vai ficar disponível é no momento 5, concorda? Então a gente vai tirar ele da priority queue e colocar colocar ele com o próximo momento em que ele vai ficar livre, que é o momento 5, e o identificador dele ainda é 1. E a gente vai dizer, olha, ele recebeu uma ligação, atendeu uma ligação. Vamos agora para a segunda ligação. Ela tem 2 minutos de duração e quem vai atender ela é o primeiro cara que estiver livre com o menor identificador, que é o 2. A gente tira ele, diz que ele recebeu uma ligação e coloca ele com o próximo momento que ele estiver livre. Note que o próximo momento que ele vai estar livre é o momento 2. E o par que eu vou inserir é o par 2-2, que é o próximo momento e o identificador. Só que o par 2-2 é menor do que o par 5-1. Então ele vai entrar aqui no meio. O par 2-2 é menor do que o par 5-1, então ele vai entrar antes do par 5-1 na priority queue, porque ela mantém a estrutura ordenada. Próxima ligação é de 3 minutos e quem vai atender é o cara 3. O próximo momento que ele vai ficar livre é o momento 3, então é o par 3-3 que a gente vai colocar na priority queue. Ele também vai ficar antes do 5-1. Par 3-3 e o 3 atendeu mais uma ligação. A gente tira ele da priority queue e vamos para a próxima ligação, que também tem uma duração de 3 minutos. Quem vai atender ela é o cara 4. E agora é o par 3-4 que eu vou colocar. Como nós estamos armazenando pares, ele vai primeiro comparar o primeiro elemento e depois o segundo. O primeiro elemento, nesse caso, já que é o par 3-4 que eu vou inserir, é igual ao desse par aqui. Só que o identificador 4 é maior do que o identificador 3, então ele vai para depois desse par. E o cara 4 atendeu uma ligação. A próxima ligação dura 4 minutos
E o 2 já está disponível. O, o 2 tem uma ligação de 2 minutos e agora ele vai ficar livre no momento 6. Eu vou tirar ele da Priority Queue, vou dizer ele atendeu mais uma ligação e vou inserir, só mover um pouco mais para cima, e vou inserir o par 6, 2 na Priority Queue. Agora, uma ligação de 9 minutos, quem vai atender é o cara 3. Vou adicionar o par 12, 3. E o 3 atendeu mais uma ligação. Com isso, a gente atendeu todas as ligações, então acabou o algoritmo. E justamente essa é a resposta. O 1 atendeu uma, o 2 e o 3 atenderam duas, e o 4 atendeu uma. Então, vamos lá para o código. Vamos lembrar como é a entrada. Ele nos dá dois inteiros, N e L, onde N é o número de vendedores e L é o número de ligações a serem realizadas. As L' têm um inteiro, que é o tempo de cada ligação. Tá. NL, né? Vou ler as L ligações. E como eu disse, a gente vai armazenar uma priority queue. Só que note que a gente quer os menores pares no começo, então a gente vai fazer o modificador usando o greater. Para guardar a resposta, a gente pode... A resposta que a gente quer armazenar é o cara 1 atendeu tantas ligações. Isso pode ser armazenado, por exemplo, no map, onde o primeiro elemento é o identificador do cara e o segundo elemento é quantas ligações ele atendeu. Ligações. No começo todo mundo atendeu 0 ligações. Uma coisa que eu vou fazer é, no começo todo mundo está livre, então eu vou passar pelos N atendentes, começar do 1. E vou colocar na minha priority queue que o próximo momento que o cara vai estar livre é o 0 e o identificador dele é I. Então, essa parte eu estou simplesmente inicializando minha priority queue com aqueles valores que a gente fez logo no começo, esses aqui. Então, ao receber uma ligação que tem tempo T, eu vou dizer o cara que vai atender ela, atendente, é o... não é int, né? É um par que nós armazenamos na priority queue. Eu vou dar o pq.top, que é o cara que está livre, e já vou dar o pop, para não esquecer. E vou dizer o cara da segunda componente desse par, que é o identificador, ele atendeu mais uma ligação nesse momento, porque ele estava livre, né, no tempo daquela ligação, e ele agora vai ficar responsável por aquela ligação, então a resposta dele aumenta em 1. Então é ligações de atendente.second mais menos. E depois eu preciso colocar ele no próximo momento em que ele vai estar livre, na priority queue. Então eu vou dar push. O momento que ele vai ficar livre é o momento atual, que o último momento que ele ficou livre, mais o tempo da ligação que ele vai atender. Então é o atendente.first mais t, é o tempo em que ele ficou livre pela última vez, mais o tempo dessa ligação que ele vai atender agora. E o identificador dele é atendente.second. Agora a gente vai iterar pelo identificador de cada atendente. E a resposta pede para a gente printar o identificador e quantas ele atendeu. O identificador é I e quantas ele atendeu é ligações de I. Vamos testar.
Nisso aqui, os 3 primeiros atendentes atenderam uma ligação e os outros 2 nenhuma. Esse aqui foi o exemplo que a gente fez. O 2 e o 3 atenderam 2. Esse aqui tem 3 atendentes. O primeiro atendeu 3, o segundo 1 e o terceiro 5. Vamos lá submeter. C, SC++. Passou. Essa foi nossa aula de Priority Queue. E agora, no final da nossa aula de STL avançado, eu tenho essas questões sugeridas que envolvem todas as estruturas que a gente viu nessa aula. O Distinct Numbers do C6, banco da UBI. Eu posso adivinhar a estrutura de dados do Bcrowd, que é uma questão bem legal. E a questão soma de 2019 da UBI, que tem no NEPS também. É isso. Obrigado.